Olá, boa tarde. Clima tenso na Comissão de Assuntos Econômicos no debate da reforma trabalhista. A oposição protesta contra a continuidade da tramitação da reforma após as denúncias que envolveram o presidente Temer na semana passada. A oposição tentou cancelar a reunião argumentando que o regimento não estava sendo cumprido e que a crise política inviabiliza a tramitação da reforma. É completamente inoportuno darmos continuidade a uma matéria como essa, mudanças na legislação trabalhista, no momento em que o país vive, senhor presidente. É uma questão aqui da gente pedir equilíbrio, da gente pedir um mínimo de bom senso. Minha opinião é de que, mais do que nunca, numa situação que nós estamos, de uma séria crise política e crise econômica, esta comissão, assim como o Senado Federal, deve ter os seus trabalhos em andamento para que a população tenha a clara noção que o país não está desorganizado, que o legislativo funciona. Eu estou falando da responsabilidade do senhor como presidente. É uma provocação. O nosso trabalho continua normalmente. Não continua, nós não podemos continuar, senador Lindenberg, eu faço o apelo, senador Tasso, provocação. Nós não vamos aceitar a leitura desse relatório hoje. E mesmo com o anúncio de que o relatório seria lido nesta terça-feira, ainda havia uma audiência pública para debater a reforma trabalhista. Eu fico perguntando o que eu estou fazendo aqui, quando o próprio relator informa que já tem o relatório para apresentar hoje. O professor Márcio Pockmann apresentou estudos feitos por organizações internacionais que analisaram 110 países onde foram feitas reformas nas leis trabalhistas. As mudanças na legislação trabalhista, seja para proteger o trabalhador, seja para liberalizar o funcionamento do mercado de trabalho, não impactam o mercado de trabalho, não elevam o nível de emprego, porque a determinação do emprego numa economia capitalista é dada pelo nível de demanda agregada e não pelo custo da mão de obra. Como fazemos uma regulação que se adapte ao século XXI, em que proteja esse trabalhador e, ao mesmo tempo, não crie empecilhos a ganhos de produtividade e crescimento econômico. Direitos são conquistados e, no caso brasileiro, dezenas e centenas de pessoas morreram para que o país restaurasse a democracia e construísse a Constituição de 88. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, infelizmente, é que nós estamos fazendo a toque de caixa reformas que vão ter impacto daqui a 30, 40 anos, no caso da Previdência. Nós estamos tendo que resolver agora, num curtíssimo espaço de tempo, sem debate, sem ouvir o contraditório. A nossa legislação, ela de fato não protege o trabalhador quando vem uma crise como essa. E ela afeta quem? Ela afeta, sobretudo, essa crise afeta, sobretudo, aqueles trabalhadores que mais rodam. Quem são esses trabalhadores? São os jovens, são os com baixa escolaridade, são as mulheres. Os senadores da oposição mais uma vez argumentaram que a reforma trabalhista só beneficia os empresários, retira direitos dos trabalhadores e está sendo feita de forma muito rápida. Eu só faço esse apelo. Vamos primeiro resolver a questão política e depois vamos aprofundar o debate. Tive a satisfação de conversar com o relator, o senador Ricardo Ferraz. Liguei para ele, de pronto ele me atendeu e me disse exatamente isso. Está suspensa a tramitação. Eu quero deixar claro aqui uma coisa, eu não vou aceitar qualquer tipo de patrulhamento com relação à minha decisão. E vou exercer as minhas convicções no relatório que eu espero entregar após esta reunião. E não vou aceitar patrulhamento, sobretudo daqueles que mergulharam o nosso país nessa crise econômica com elevados reflexos sociais, como ninguém assistiu na história brasileira. Podem chorar. E a reforma trabalhista foi tema de mais uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Mais uma vez, a reforma foi criticada por representantes dos trabalhadores.
não aceitamos essa reforma, que ela não vem trazer nenhum benefício a nenhum trabalhador e não traz nenhum benefício à sociedade brasileira. Um engodo que se faz de discurso, de geração de emprego, de modernização de relações capital e trabalho, de avanço na negociação coletiva, que na verdade é totalmente diferente. Sem diálogo, sem conversa, sem perceber os anseios da sociedade, isso não é reforma trabalhista. Mas não só por eles. Outros convidados rebateram os argumentos de que as mudanças vão gerar emprego e citaram exemplos de outros países em que reformas trabalhistas não deram certo. A Espanha precisa fazer uma nova reforma trabalhista. Mas uma nova reforma trabalhista porque eles passaram do limite lá e o nível de precariedade está insuportável na Espanha. É o FMI dizendo isso. A própria Alemanha, que é sempre referida aqui como algo importante, um modelo que deu certo, não deu certo em termos. A reforma alemã, ela beneficiou apenas 10%, os 10% mais ricos dos trabalhadores alemães. Eu tive a oportunidade de estudar as reformas trabalhistas de vários países, como México, Argentina, Espanha, Alemanha, Dinamarca e assim por diante. E em nenhuma dessas reformas, tantos institutos foram subvertidos, foram tocados de uma só vez. O representante do Ministério do Trabalho reconheceu que foram feitas muitas mudanças em relação ao projeto original, mas justificou pontos que têm sido criticados, como a prevalência do que for negociado sobre a legislação. Se o negociado passa a ter mais força que o legislado, isso não afasta, por exemplo, que nessa negociação do 611, as partes possam dispor em contrário. A Federação Brasileira dos Bancos também defendeu a negociação coletiva. Quando a gente fala que o projeto faz a preservação de direitos, a gente quer dizer o seguinte: negocia se quiser. Se não quiser negociar, vale a lei. E mais, mesmo que pactuado algo diferente da lei, o contrato vence. E o contrato não pode durar mais do que 2 anos e normalmente é feito por 1 ano só. A Comissão de Educação tinha na pauta de hoje projetos para liberar o dinheiro que os brasileiros têm depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Entre as propostas dos senadores estava permitir o uso do FGTS para investir no pré-sal, assim como para pagar mensalidades de curso superior e do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O relator Antônio Anastasia rejeitou todas as sugestões e apresentou um texto alternativo. A ideia dele é apenas aumentar os ganhos do fundo, que passariam a ser reajustados pela taxa Selic, atualmente em 11% ao ano. O texto do senador Anastasia foi aprovado, mas tem pela frente outras 3 comissões. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi o convidado para o 2º dia do Colóquio Internacional sobre Constituição, Meio Ambiente e Direitos Humanos. Um dos temas da conferência foi o meio ambiente na Constituição brasileira. Em 2018, a Constituição brasileira completa 30 anos de promulgação. Com um capítulo inteiramente dedicado ao meio ambiente, nossa Carta Constitucional foi pioneira nesta abordagem. Durante a conferência, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ressaltou que a visão sobre o meio ambiente nas constituições do mundo e no direito ambiental como um todo deve ter todas as formas de vida do planeta como foco e não apenas o homem. A jurisprudência no Brasil, em casos importantes, tem incorporado uma visão mais biocêntrica da vida, inclusive reconhecendo algum grau de dignidade, não dignidade humana, mas algum grau de dignidade, porque relevante tanto à fauna como à flora. O ministro Luiz Roberto Barroso também afirmou que o desafio do desenvolvimento econômico muitas vezes coloca o direito fundamental a um meio ambiente saudável, como previsto na Constituição, em oposição a outros direitos fundamentais, e que é preciso argumentos técnicos para que o ponto de vista ambiental vença estas disputas na prática. Quem acompanhou pela imprensa, por exemplo, a construção de 2 usinas hidrelétricas na Amazônia, testemunhou um embate
entre dois valores constitucionais. Nós precisamos estar em condições de defender com argumentos, fatos, pesquisa e dados empíricos por que razão o direito ambiental deve ter preferência num determinado caso concreto em que esteja disputando com outros direitos. E talvez ele não possa vencer sempre, mas deverá vencer muitas vezes. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.